Boa tarde. O DENIT inicia o programa de palestras online, o Enfoque BIM, que abordará os mais diversos assuntos do BIM. É um evento mensal que trará um pouco mais de conhecimento da aplicação BIM em infraestrutura e das evoluções da implementação da metodologia na autarquia. A intenção é observar os desafios e soluções, levando um ponto de vista realista de como nosso corpo técnico tem lidado com todas as dificuldades que são inerentes ao processo de implementação de uma nova metodologia. Hoje trazemos o gerente BIM da Smart Sky, Matheus Canuto, que compartilhará seus conhecimentos a respeito do tema Ciclo de Modelagem, Coordenação e Validação BIM em Projetos Públicos de Infraestrutura. Passo, portanto, a palavra ao profissional e desejo a todos uma boa palestra. Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a essa live aqui no YouTube. Quero agradecer muito a presença de vocês aqui. E primeiramente eu quero me apresentar, né? Meu nome é Matheus, sou engenheiro civil, com mais de 9 anos de experiência aí em projetos de infraestrutura e na parte BIM também, né? De infraestrutura também. Atualmente eu trabalho aqui em São Paulo, sou gerente BIM na Smart Sky aqui, uma empresa especializada em captura de realidade também e as Built e as IS, né? Mas também tem um currículo que eu já passei por outras empresas, inclusive em Belo Horizonte, onde eu morava anteriormente, né? Na Sistra, já passei também pela HDO Engenharia em Campo Grande, Auer, PhD, né? Sempre trabalhando na área BIM ali, de infraestrutura, na implementação, treinamentos, na área de projetos, na área de coordenação também, tá? E também atuei já em obras, pela Sincop dentro da Vale, trabalhando também com modelagens e planejamento 4D também na obra em si, tá? Além disso, também eu sou instrutor de Civil 3D, Navisworks e InfraWorks, tá? Inclusive, eu já ministrei treinamentos para o DENIT, né? E também para empresas privadas e outros órgãos públicos também. E sou certificado também como instrutor da Autodesk e também certificado pela Building Smart Internacional, tá? E atualmente também eu tenho 2 empresas, né? Uma empresa de implantação BIM também, modelagem BIM em C, e também tem uma empresa que eu sou sócio, que é a FGM Engenharia, que é uma empresa especializada em projetos de infraestrutura, né? Que deixa um pouco de lado também o BIM, mas só que também atua em projetos em si, né? Então tem essas 2 áreas aí que eu atuo também, tá bom? Vamos dar início. Queria agradecer mais uma vez a vocês aqui presentes nessa live, tá? O nosso tema vai ser o ciclo da modelagem, coordenação e validação BIM em projetos públicos de infraestrutura, tá? E para isso, eu vou iniciar falando um pouco dos marcos regulatórios, né, no BIM do Brasil, né, que muita gente fala que já ouviu, mas às vezes não entende muito como funciona, quando iniciou, quais são as etapas, né, como que vai ser daqui para frente, 2025 para frente, como foi anteriormente, né. Os marcos regulatórios é bem tranquilo de entender, né. Teve um decreto em 2018, né, o decreto 9337 de 2018, que instituiu a Estratégia Nacional de Disseminação do BIM, né, todo o território nacional em si, tá? E ele promove a difusão, estruturar o setor público, criar condições para investimentos também, estimular capacitação técnica, né, treinamentos, né, o pessoal também, tanto das empresas que atuam com os contratos em órgãos públicos, também quanto os analistas também dos órgãos públicos, né, e desenvolver normas técnicas também, tá? Aí teve um decreto em 2019 que revogou grande parte desse decreto de 2018, né, mas só que manteve também o roadmap da implementação, e da estruturação também, tá? E aí também em 2020 veio o decreto 10.306, que operacionalizou, né, a estratégia BIM no Brasil, né, em 3 fases, né? Essa fase primeira começou em 2021, né, o pessoal na época, né, teve bastante opiniões sobre isso, o pessoal estava animado, e com razão, né, porque o BIM veio para mudar, para trazer soluções, né, questão de eh, a longo prazo, né, médio e longo prazo, né. E também teve a fase 2 agora em 2024, né, que teve que foi sobre a orçamentação, o planejamento e o controle, de execução de as-built, tá. E também temos a fase 3 em 2028, que vai ser o gerenciamento e manutenção dos empreendimentos
após a construção, ou seja, a gestão dos seus ativos ali, do seu modelo, tá? O pessoal vai utilizar o modelo ainda, né, mesmo após construído ali para tomar decisões, verificar, né, fazer auditorias em si, tá? E também tem um decreto 11.888 de 2020 que veio também para reforçar a capacitação do setor público, né? E a regulamentação específica também, e a integração com a nova lei de licitações, que é a 1473 de 2021, né, que os órgãos públicos atualmente estão adotando, né, deixando de lado a antiga norma lei de licitações em si, né. É, então eu venho perguntar isso, né, para vocês, por que adotar o BIM em projetos públicos, né? É simples. Todo mundo acredito que já ouviu isso, mas só que eu quero especificar aqui para vocês o passo a passo, né, nesse ciclo que eu vou apresentar para vocês aqui. É a redução de erros, que é um menor índice de retrabalho, e isso já foi provado. Eu estou deixando fontes aí em artigos também para vocês, inclusive trabalhos que eu participei, que colegas meus também participaram. A gente notou essa diferença da redução de erros, né? Questão, por exemplo, que essa redução de erros impacta até na questão de interferências, né? A gente vê uma interferência ali, a gente consegue prevenir aquilo, né? E também na economia de recursos, tá? Essa economia de recursos, pessoal, não é a questão de, vai diminuir o valor do projeto. Não. Vai aumentar o valor do projeto. Também não. A questão da economia de recursos é a diminuição também dos aditivos contratuais, porque tinha muito caso antigamente que muitas empresas pegavam um projeto em si, né? E quando ia elaborar esse projeto, via algumas dificuldades, às vezes o edital não estava falando aquilo e acabava pedindo contrato em si, né? Com a parte BIM, isso ajuda, né? Dá mais transparência para o órgão público analisar e verificar se realmente tem que ter esse aditivo ou não, né? Então, a partir da modelagem, da coordenação e da validação, a gente consegue ter esse meio termo aí entre ambas as partes para a gente poder discutir isso, tá? E também a maior transparência em si, né? Essa maior transparência seria o quê? Né? A gente tem um modelo ali de verdade, né? Um modelo real, né? Modelagem real. Por exemplo, vamos imaginar que você fez um tubo ali em drenagem. é, Esse tubo ele vai representar a cota ali, né? A distância real daquele projeto, né? Que vai estar ali nas informações daquele elemento, né? Tridimensional. Então a gente tem uma transparência maior, inclusive para o setor público, né? Sobre isso que a gente está mostrando, que isso vai bater com o nosso orçamento, tá? Então, lá no final, quando eu estiver no final aqui da live, para vocês, vou mostrar a questão da quantificação um pouco. E isso é uma questão de transparência, né? A gente tem, beleza, por que que deu tantos metros cúbicos de corte e tantos metros cúbicos de aterro? A gente mostra no modelo, especifica para o cliente, para o órgão público, fala, deu por conta disso, está aqui o modelo, a gente tem um volume exato, tá certinho no quantitativo, tá certo no orçamento também, né? Então isso é muito bom, né? Porque a gente acaba tendo maior transparência e automaticamente a economia de recursos e a redução de erros, tá bom? O ciclo BIM na infraestrutura em si, né? Em projetos públicos, ele pode ser compreendido, né, como um iterativo e contínuo que se repete em diferentes fases do projeto, como a modelagem, a coordenação e a validação, que é o tema da nossa live em si, né? A modelagem é a criação dos modelos 3D com os dados, as informações desse modelo tridimensional, né, que muita gente confunde. Eu vou modelar, vou fazer uma modelagem aqui e pronto, só visual. Isso não vai adiantar de muita coisa. Claro, para uma respectiva apresentação para o cliente, para ele analisar como vai ficar aquele empreendimento, isso é vantajoso sim. Mas só que nessa situação, a gente tem que parar e pensar, pô, a gente tem que ter informação desse modelo, de cada elemento, né? De uma ala de bueiro, de um tubo, de uma pavimentação, do meio-fio, né? E também tem a coordenação, que é a integração de disciplinas em um ambiente comum de dados também, né? Tem um coordenador BIM ali que normalmente começa a fazer esse trabalho desde o início, na parte da elaboração do BEP ali, depois da questão das padronizações, tá? E a validação final, né? Que é a checagem de qualidade do modelo, né? E para isso existe um marco de verificações, né? Então, sempre que a equipe vai fazer um projeto,
vai passar sempre pelo coordenador e se tiver empresa também um gerente BIM também para fazer essa validação final para depois publicar para o cliente em si, tá? E aqui eu fiz um exemplo de fluxograma de um projeto BIM, né? E esse fluxograma ele já foi adotado em alguns projetos meus também, inclusive para setor público, que deu muito certo. E quando você inicia, né? Isso pode ser também até na fase de propostas, né? Que ali entra na questão do pré-BEP, né? Mas só que pensando no projeto em si, já com o contrato assinado ali, você faz a elaboração do BEP, né? Disponibiliza para o cliente, você recebe o cadastro topográfico, né? Tem toda uma ligação aí. Aí você recebe no 20 pontos. Com base nisso, você já tem um marco de verificação, que é esse M amarelo. Esse marco de verificação é para ver se está tudo ok com esse modelo, né? E tudo isso é feito via ambiente comum de dados, CDE, tá? Deu ok? Está aprovado? Então vamos passar para a geometria, né? Que eu falo que a geometria é o segundo coração do projeto. Primeiro sempre a topografia, né? Que é a entrada de dados nossa para a gente iniciar o nosso projeto, né? E com base nisso a gente tem toda uma sequência aí de como que vai ser entregue, né? Eu dividi aí, que eu acho válido também com base em normas, que a gente tem que ter 3 marcos de verificações, tá? Para não ter problema lá na frente, né? Esses 3 marcos seriam o quê? Um modelo federado inicial, parcial ou final. O inicial teria ali a geometria em si já modelada, né, com a sua topografia, o seu cadastro topográfico no 20 pontos, né? Tem muitas empresas aí que estão trabalhando com a captura de realidade também, mas também a gente tem que verificar que tem órgãos também que aceitam ou não, também dependendo do edital aí, né, que é disponibilizado e do termo de referência, tá? Aí o modelo federado é parcial em si já tem outras disciplinas, tem a pavimentação, a terraplenagem, a drenagem superficial, profunda, né? É, tem também a desapropriação, entre outras em si, tá? E tudo isso sempre é gerado um modelo NWC, né? Que seria um modelo inicial ali, parcial, na verdade, né? Que a gente consegue verificar, analisar esse modelo e ter um marco de verificação, né? Esse marco de verificação com base nisso, se tiver aprovado ou reprovado, a gente volta para os projetistas, né, para os modeladores em si. Se tiver aprovado, a gente dá continuidade no modelo federado parcial. E o final a gente conecta aí também a questão de sinalização, né? E também a gente coloca também os dispositivos de segurança e as obras de áreas especiais também, tá? Mas essa divisão, assim, é uma sugestão, né? Que dá certo, né, em projetos aí de infraestrutura para o poder público. E também isso daqui é muito válido, né, que garante a organização, tá? Com base nisso, tem um marco de verificação e a gente gera um modelo federado final. Isso também pode ser alterado, né, dependendo da empresa, da necessidade dos funcionários, da expertise dos funcionários, ou da experiência do coordenador que ele tem na vivência da empresa que ele trabalha, né, ou do gerente também, tá bom? Isso daqui é uma sugestão, mas só que válida para vocês entenderem como que a gente pode dividir esse fluxo, né, em marcos de verificações, né? Eu acredito que isso é muito válido, que a gente pode pegar, fazer tudo, chegar no final e dar um marco de verificação e às vezes botar lá atrás, né? Então sempre vamos se atentar a isso, tá? E também tem as questões de padronização na modelagem BIM, né? Questão de nomenclatura de arquivos, tá? Classificação de elementos, atributos e parâmetros, templates e famílias, né? Então, sempre deixar tudo isso pronto para a gente dar início ali, que vai estar essas informações no BEP também, tá? De nomenclaturas, como que vai ser feita a biblioteca, que programas vai ser usados, né? Então, a gente sempre começa a já fazer esse mapeamento inicial, né? E disponibilizar ele para o cliente também. Muitas vezes o cliente ele já tem isso também, né? Ele impõe isso para você e fala, ó, vamos fazer assim, tudo bem, a gente faz, a gente dá sugestões também de melhoria, tá? Então, nomenclatura, por exemplo, é muito comum os órgãos públicos já possuir, tá? Então, a gente se adequa também e a gente consegue fazer um trabalho aí de excelência nessa questão de padronização na modelagem BIM, tá bom? É, uma dica que eu dou também é a colaboração com a equipe para a elaboração do projeto, né? É, eu trabalho normalmente por data shortcuts, tá? Então, eu deixei 2 imagens aí de exemplo. Eu acredito que desde a entrada da topografia ali
a gente consegue já trabalhar com data shortcuts, né? Sempre tem um projetista ali que ele manipula o ano 20 pontos ou o levantamento dele em RTK ali, né? E ele disponibiliza isso para geometria, né? Então a gente consegue ter essa transparência ali diretamente, que a gente sabe quem está fazendo e também quem vai disponibilizar para a gente, né? Então, se der algum problema no terreno, é, o Data Shortcuts ajuda isso. Por exemplo, se uma pessoa pega e está responsável pela topografia, e essa pessoa ela modela essa topografia e ela disponibiliza no Data Shortcuts o MDT, por exemplo, que é o modelo digital de terreno, e quem vai dar início depois dessa etapa é a geometria, né? Então, essa pessoa vai fazer esse projeto, ela às vezes acontece, né, quando você faz o levantamento, estourar algum ponto, tem uma cota muito alta, né? Aí você vê que o terreno está meio divergente do que você às vezes fez uma visita em um walk do local. Aí você alerta a pessoa, fala, ó, dá uma corrigida aí, a pessoa abre o arquivo dela, né? Altera, né, faz essa correção, salva automaticamente, já fica disponível para você pelo Data Shortcuts. Então você não precisa pegar o arquivo lá, inserir de novo, colocar um have, né? Então a gente consegue sincronizar esse arquivo e trabalhar já automaticamente. E bom que tem essa questão dinâmica, né? Alterou o terreno, o corredor ali no Civil 3D já pede para fazer essa alteração para atualizar esse corredor com base no terreno novo, por conta dos targets de elevação, né, do target de superfície, né, dos taludes, tá? Então, isso vale muito para a questão de superfície, alinhamentos, né, corredores também e drenagem, né? Tem elementos que não tem como a gente trabalhar com essa colaboração interna ali com a equipe, tá bom? A fonte de dados que eu citei anteriormente para modelagem, né, tem 4 tipos aí que a gente conhece bastante, que são os levantamentos topográficos, né, coletas em RTK, né, para definição precisa do terreno de referências, aerolevantamentos também, tá, que é a captura por drones, que seria o famoso ponto TIFF, o ECW ali, que a gente tem um voo de drone, né, que é feito, que a gente consegue ter uma melhor precisão para tomar decisões geométricas também, né, e também para fazer confronto com questão do nosso MDT. No 20 pontos também a gente tem uma entrada boa aí para a questão de início de modelagem, principalmente quando é um projeto em ASIS, tá? Conforme o existente, né? Então é o escaneamento de laser terrestre e também tem a disponibilização do MDT ou MDS, tá? Que é o modelo digital de terreno ou modelo digital de superfície, tá bom? Aí, depois disso, a gente faz a elaboração do projeto geométrico, né? A gente define a geometria, a gente faz estudos de giro também, tem softwares que fazem isso. A Autodesk tem um software pelo Civil 3D que chama Vehicle Tracking, que a gente consegue fazer esse estudo de geometria e analisar o melhor raio ali, atendendo também as normas, né, dos órgãos públicos, dos manuais também de geometria, para a gente desenvolver essa geometria horizontal, tá? Mesma coisa, a criação de perfis longitudinais e grids, né? A gente sempre precisa disso, é sempre uma hierarquia, né? A gente tem que iniciar para fazer isso, essas etapas também para dar sequência nas outras disciplinas, tá? Para a gente poder fazer o nosso corredor, a gente poder fazer a nossa modelagem ali, até de uma drenagem superficial, né? Que às vezes vai junto com a nossa via, o nosso corredor, tá? Após isso também tem a definição de subassembly, né, que é a seção tipo de pavimento. Eu sempre falo, softwares disponibilizam subassembly genéricos, mas eu sou meio que a favor de a gente sempre fazer a nossa subassembly personalizada. Se vocês repararem bem e der um pause no vídeo e analisar, der um zoom na questão das propriedades, essa subassembly foi definida para eu inserir o nome do material de cada camada. Porque quando eu extrair meu sólido para representar ele no meu modelo, tridimensional, ele já vai sair com essa informação, com esse nome desse material, né? E os outros materiais aí vai sair respectivamente também, né? Mas questão de espessura, volume também vai sair conforme a nossa tabela de TDIs, né? De tipos de informação, que é os famosos property sets também, tá? Então a gente consegue ter um dinamismo sobre isso, a gente consegue trabalhar melhor. E isso também impacta na questão da transparência que eu falei anteriormente para vocês, né? Então, o cliente ali, o órgão público, ele vai estar vendo que, realmente, vamos imaginar que muita gente, por exemplo, não faz uma pintura de ligação, não representa isso na Assembly, né?
mas vamos imaginar que a gente precisa tirar a quantidade dessa pintura de ligação em área por metro quadrado, porque, né, vamos supor que ela não tem um volume, não tem uma espessura, né? A gente consegue representar isso com uma subassembly personalizada. Então, não é somente a camada ali de CBUQ, base, subbase, né, com a espessura, né? A gente consegue colocar essas observações, esses nomes intermediários em si, né? E após isso, inicia a modelagem dos corredores, né? Definimos o nosso alinhamento, a nossa geometria horizontal, a nossa geometria vertical. A gente começa a lançar os nossos corredores também. Não achem que os perfis vão ficar estáticos ali e não vai mudar mais, né? Por isso que eu falo, todo modelador e projetista, quando vai modelar, ele sempre vai mudando o perfil, né? Vai analisando conforme os encaixes dos corredores também. O Civil 3D 2026 veio aí para agregar com a questão do Model Viewer, que você consegue trabalhar ali em tempo real, olhando 3D e fazendo alterações. Isso ajudou muito. Foi um grande avanço aí na questão de projetos para infraestrutura hoje no Brasil e no mundo em si também, né? Então, mas assim, para modelagem, a gente tem todos os requisitos já para iniciar essa modelagem no corredor, né? Definimos o nosso alinhamento vertical e horizontal, nossa geometria horizontal e também nossa subassembly, né? Personalizada. Então, conseguimos já iniciar, tá bom? E isso também varia de modelador, tem modeladores aí que utiliza um corredor só ali, tem modelador que faz um corredor para todo o projeto, né? Tem modeladores que utilizam várias baselines também, nesse caso aí desse ramo que eu, na segunda foto, tem baselines e splits, né, nesse corredor, para questão de encaixe, questão de perfeccionismo também, e maior precisão, porque tudo isso vai impactar, pessoal, na questão dos quantitativos, né? Lá no final, na questão de volume, né? Na questão de clashes também, tá bom? E aqui eu tenho uma apresentação sobre a importância da modelagem precisa dos corredores, né? Eu falei até numa live anterior, é, que eu fui convidado também para ministrar, e eu vou mostrar um videozinho rápido aqui para vocês, comparando um modelo antigo com um modelo novo. É o mesmo projeto para a gente ver a eficácia, né, de uma modelagem precisa, de alinhamentos conectados, de grades bem feitos, atendendo às normas, né? Atendendo o valor de K, entre outras situações. Vamos lá. Vocês estão vendo o modelo antigo. A questão aqui, a gente está vendo também a questão das saias já arrumadas, né? Das saias de aterro, feita por grading. Então, tudo isso também impacta no ciclo de modelagem, né? A gente tem que sempre buscar a perfeição. A gente não pode, vou só fazer aqui por fazer, né? Então, assim, isso já começa a deixar de ser BIM também, né? Porque o 3D impacta, eu falei anteriormente. Claro, se tiver só o 3D e não tiver informação, não adianta muita coisa. Mas imagine, uma informação precisa, ele te dá um resultado e te dá um dado melhor daquele elemento tridimensional, tá? Vou dar continuidade aqui no vídeo. Pelo novo. Aí vocês estão vendo um encaixe aqui, ó, antigo e um encaixe novo numa calçada. Aqui também, ó, mesma coisa, tá? Modelo novo. Questão de uma ilha, você encaixa agora com os meio-fios, né? Então a gente começa a entender a importância da modelagem em si, o ciclo dessa modelagem bem precisa, tá? Aí após isso, né, a gente parte para a terraplenagem, né? A gente fez ali, a gente começa a tirar o nosso volume, né? Essa questão de apresentação de seção, né, e de tabelas, né? Sempre o órgão vai exigir, o órgão público, a gente vai fazer o projeto em 2D, entre aspas, né? Mas só que sempre vai estar ali como multivisualizador, né? Eu sempre falo, aquele projeto que você vem em planta, mas se você orbita ele, ele já fica em 3D ali automaticamente, tá? Mas a gente disponibiliza isso, né, para o cliente também, né? Para ele ver a seção por semidistância ali, o volume de corte e aterro de cubação, né? E também tem a terraplanagem BIM, que agora que eu estou mostrando para vocês, comparado ao 2D ali, né? A gente consegue fazer também essa apresentação, né? A gente consegue comparar uma superfície, um MDT, uma limpeza, né? Que é respectiva desse MDT, que o pessoal desconsidera ali alguns centímetros para baixo, como se fosse a limpeza da vegetação, né? Comparando com a superfície de terraplanagem do seu ramo, né? Que ele já está ali modelado.
Então a gente tem ali um volume de corte de aterro, que é o mesmo volume que está apresentado aqui também, tá? Então a gente consegue representar isso no nosso modelo BIM, por isso que eu falo, melhor transparência. A gente tem dados aqui que a gente consegue utilizar, né, com essa transparência e mostrar para o cliente também, ó, tá batendo aqui, a gente tem esse volume alto de aterro aqui nesse caso, por conta que vai ter uma obra de arte, né, explicar e tudo mais, tá bom? Às vezes também numa reunião, um, a pessoa vai perguntar para você, você tem ali na palma da mão, ali no modelo, para mostrar para ela, identificar o volume e tudo mais, tá? É, e agora a parte de drenagem, né? A drenagem tem muitos métodos de modelar, né? Uma coisa que eu sou muito a favor é a gente utilizar um método nativo ali do Civil 3D, utilizar o Part Builder na modelagem de peças, utilizar também o Pipe Network ali para lançamento de redes, tá? Com isso também a gente tem precisão e transparência nas nossas informações, né? Desse tubo, por exemplo, dessa caixa ali com grelha, dessa EDA ali descendo, né? Então a gente consegue ter um volume de concreto preciso, uma distância, né, um comprimento, a cota de giratriz inferior ali, da montante, da jusante. Então isso com a ajuda dos property sets dos dados, a gente consegue apresentar no modelo federado final, tá? E também falar um pouco sobre a sinalização, né? Relembrando aqui na drenagem, também tem plugins também de desenvolvimento de projetos de drenagem que a gente trabalha, o pessoal aí comercializa, os excelentes plugins também, que tem gente que tem dificuldade de trabalhar com Pipe Network também, que é muito válido, tá? Sinalização é a mesma coisa, possui plugins também de sinalização, a gente consegue fazer uma modelagem ali mais precisa, já foi-se o tempo que a gente utilizava ali fazendo tudo na mão, né? Então, a gente consegue também fazer esse modelo em 2D também, apresentar ele em 2D para o cliente, também apresentar ele em BIM, né? Cada placa dessa vai ter uma informação, né? Então, a gente começa a entender como funciona, né? A ajuda desses plugins também, né? Que nem eu falo, é multivisualizadores, né? A gente tem em 2D, a gente tem em 3D. E eu coloquei aqui uma breve apresentação para vocês também da sinalização em Civil 3D, tá? De como que fica, né, a sinalização horizontal, a gente tem todas as informações ali de cadência, de largura, de área, né, que a gente precisa para orçar, né, também a nossa sinalização, tá bom? Então, ficou bem bacana, a gente consegue ter uma dimensão ali, escala real, né, de como vai ficar esse projeto, né, executado, tá? Essa é a importância também do nosso modelo BIM, né? Quando a gente tem uma visualização tridimensional, a gente começa a tomar decisões diferentes, né? Quando a gente está ali trabalhando só em 2D, tá bom? Falando um pouco agora de coordenação e validação, né? Que faz parte do escopo da nossa apresentação em si. É, Essa questão, varia muito, né? Mas só que eu sempre tento seguir um padrão, seguindo as normas da ISO 19650, a parte 1 e a parte 2 também, a PR 1015, falando também sobre CDE, né? Então, a coordenação ela é responsável pelo BEP, né? Os requisitos do contratante, os entregáveis também, ela tem que organizar aquilo, né? Tem a configuração do CDE, e a padronização, a estrutura, né, as permissões, como que vai ser o tipo de pasta, ter recebimento, organização da disciplina, tem as verificações também de conformidade, padronização, que eu falei também anteriormente, nomenclatura, por exemplo, na verdade, nomenclatura é um exemplo, na verdade, disso, né, simples, mas só que impacta bastante também na organização, tá? Detecção de conflitos, o clash ali, a coordenação ela tem que estar presente nisso, né? Verificar, tem que ter uma matriz ali de interferências, tá? Que a gente consegue analisar como que vai ser o clash com cada disciplina, apresentar isso também internamente, né? Tentar resolver esses problemas internamente também, porque o contratante ele vai fazer isso, né, no final, né? Gestão de issues também, né? E tem uma coisa muito bacana aqui, né? Quando você, o Navisworks, por exemplo, quando você faz uma gestão ali de clashes, né? Você consegue mandar automaticamente esses issues para o CDE, né? Então, ficaria como problemas, mas só que são conflitos ali que resolvidos, né? O coordenador ele é responsável por isso.
E ele demanda para cada disciplina, ó, deu um conflito de sinalização com pavimentação, manda para o projetista de sinalização e para o projetista de pavimentação, para ver quem que vai tomar a decisão melhor ali, tecnicamente viável, financeiramente viável também, para impactar o projeto, né? E também tem sempre as reuniões de alinhamento, né? Tanto com o cliente e também internamente, né? Normalmente isso está no PEB, a gente sempre tenta deixar isso muito claro, como que vai ser também a questão de comunicação, né? Que a gente vai fazer via aplicativos aí de comunicação ou só via CDE, né? Eu sempre sou a favor da gente fazer uma reuniãozinha ali quinzenal, né, para dar um design review, né, do modelo em si, tá? E revisões e consolidação também do modelo federado no CDE, tá? E após isso também a gente consegue tirar daí os famosos quantitativos do projeto, né? É, os ativos também a gente mantém ali para apresentação e tem a validação final e aprovação, que é o publicado ao cliente no CDF, né? Que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês como funciona, né? Seguindo a PR 1015, tá? Essa questão de publicação para o cliente em si, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho de matriz de interferências, tá? É, que eu falei anteriormente, né? Na questão do BEP e também aqui um sumário do BEP em si, falando sobre a questão de equipe de comunicação, que eu falei com vocês, cada um que é responsável pela sua disciplina, né? O coordenador ele é responsável por tudo isso, né? Ele tem que preparar isso para iniciar o projeto, para a gente não ter surpresas, né? E a gente tem uma matriz também de interferências ali como exemplo também, mas só que tem outros dados, diversos dados de como vai ser feito esse projeto, esse entregável em si, tá? Um pouquinho do CDE, a gente vai ter agora, né, que eu falei para vocês, é, a gente tem também um fluxo, né, que a gente pode seguir, né, que seria a PR 1015, né, que é uma sugestão assim que eu acho muito válida e muito organizada. Eu trabalho nos meus projetos, né. A gente, eu deixei aqui uma foto aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui, mostrando aqui um projeto em andamento, compartilhado, publicado e arquivado, né. O trabalho em andamento é o trabalho da equipe ali interno, né? O que ele está fazendo, o que, que ele está, os projetistas estão desenvolvendo, né? E normalmente as empresas trabalham com pública emissão, na verdade, para coordenação toda sexta-feira, né? A gente sempre fala isso, sexta-feira é dia de emitir modelo, né? Ou pro cliente ou internamente, tá? Então, mas isso varia muito de empresa, né? Aí entraria o quê? O compartilhado. Vamos imaginar que o seu projetista, ele está fazendo ali o projeto, está modelando também, ao mesmo tempo ali, colocando as informações, chegando numa sexta-feira e vai na pasta de compartilhado, lembrando que as pastas dentro delas, né, as subpastas, né, são bem parecidas, normalmente em andamento, compartilhado, publicado, repetem elas, né, inclusive. Então, tem uma nomenclatura exclusiva para cada, né? Em andamento eu sempre consigo, eu sempre tento colocar a nomenclatura E em andamento, C compartilhado, P publicado, né? No meio da nomenclatura ali, tá? Seguindo a ISO também. Então, o projetista ele compartilha, né, para coordenação e para gerência. Aí ele vai analisar, ele vai fazer os clashes que eu falei para vocês, ele vai fazer os issues também, ele vai demandar esses issues também de volta, né, para o projetista até o modelo ficar coerente, né? Fazendo toda essa colaboração dentro do CDE de andamento compartilhado, na hora que tiver ok, vai para publicado. Aí sim, o cliente ele vai ter acesso ali, né, formalmente aprovada, né? Então a gente consegue disponibilizar essa pasta para o cliente tem acesso, ele analisa também, ele dá sugestões ali, ele marca os issues dele também, e aí volta de novo para o andamento para a gente entender as revisões. E tem os arquivados também, né, que ela mantém o histórico para auditoria, né? Ainda mais em alguns públicos, é interessante a gente, depois que publica aí, a gente pode também deixar uma cópia arquivada, tá? E mandar, às vezes, para uma auditoria interna da empresa, ou algum público solicita alguma coisa, tá? Vamos para o próximo slide. Temos agora a padronização, tá? A padronização, um exemplo claro que eu mostrando aqui para vocês, o CDL já mostra aqui um pouco como que é uma padronização de nomenclaturas, né? Você pode começar do zero também, né? Então é bem bacana e a gente pode forçar isso dentro do CDE
Se a pessoa colocar um arquivo errado ali, a pessoa é obrigada a arrumar esse arquivo. O CEREA não aceita, ele dá um aviso, né? Então isso força ali o projetista. Eu sei que às vezes tem muita dificuldade, as pessoas esquecem alguma coisa, né? De acertar a nomenclatura, né? Tem dificuldade, mas normalmente as empresas disponibilizam uma tabela que é gerador de código, tá? Para você desenvolver o seu projeto seguindo o que o BIM Manager, né, o coordenador, ele, ele definiu ali desde o BEP, tá? Sobre clashes e issues, tá? A gente tem aqui duas imagens, né? O clash aqui feito no Navisworks, o issues também, com o cliente ou o coordenador, o BIM Manager ali, ele pode é, demandar, né? Eu coloquei até uma seta, eu posso atribuir, né, para uma pessoa, numa disciplina, tá? E aqui eu posso também analisar esse clash, também colocar um comentário e disponibilizar esse modelo, tá bom? Então, essa colaboração é muito importante, né? Porque a gente tem que chegar no final do publicado, na pasta publicado, que o modelo vai estar ok, né? A gente sempre fala, o modelo está ok, é, mas só que às vezes aparece uma revisão, mas é normal. Mas só que imagina, com todo esse processo instaurado, se tem uma revisão vinda do cliente, é muito mais fácil da gente entender. Por isso que automaticamente a gente consegue reduzir o retrabalho, né? Então, no início, pode ser um desafio, mas é um desafio enriquecedor, tá? Que vai trazer muitas benfeitorias para a empresa, muitas melhorias para a empresa, tá bem? É, e, para finalizar, tenho aqui um videozinho da publicação aqui do modelo federado, tá? É um modelo federado já finalizado internamente, foi enviado para o cliente, né? A gente deixa ali disponibilizado em publicado, o cliente analisa, faz as observações dele, tá? Nesse caso aqui teve uma entrada de 20 pontos, também com o MDT também, ajudou bastante, tá bom? É, então, é isso. É, eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Estou à disposição para dúvidas. É, podem me adicionar aí no LinkedIn. A gente pode bater um papo. Agradeço mais uma vez ao Denit pela oportunidade. E é isso. Valeu, pessoal. Esse foi mais um Enfoque BIM DENIT. Agradecemos a atenção de todos. Ressaltamos que temos nosso e-mail para formalizar dúvidas e trocar conhecimentos, que é o bim@denit.gov.br, e também por meio do nosso portal BIM no DENIT. Basta buscar em nosso site por Diretoria de Planejamento e posteriormente BIM no DENIT. Lá você encontra todas as nossas notícias e conteúdos a respeito de BIM que têm sido difundidos por nossa equipe. Tenham todos uma boa tarde.